Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para Romanos, capítulo 3. A gente fez uma pausa até longa, né? Mas nós vamos voltar aqui para Romanos 3 e nós vamos finalizar, basicamente, queridos, toda aquela sessão grande que começou lá em Romanos 1:18, né? A respeito da ira de Deus. Paulo está finalizando essa sessão agora, tá bom? Nós vimos já aqui os 8 primeiros versículos do capítulo 3, né? E a gente tirou ali algumas lições e tudo. Depois nós olhamos essa sessão que vai do 9 até o 20, né? E nós demos uma olhada nas lições gerais a respeito dessa sessão toda. E agora eu quero convidar você a olhar todo esse texto do 9 até o 20 um pouquinho mais de perto, tá bom? E a gente vai pausadamente aqui, lentamente, vai trabalhar esses versículos, tentando extrair daqui as verdades que Deus tem para nós hoje em dia, tá bom, queridos? E eu começo lendo aqui o versículo 9, tá? Que diz assim, Romanos 3:9. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Bom, é importante que a gente tenha consciência, querido, que Paulo já trabalhou isso aqui demais, né? Paulo já falou a respeito da ira de Deus em relação aos gentios, em relação aos judeus. Agora ele vai finalizar essa alegação. E ele finaliza com uma pergunta: temos nós alguma vantagem? E eu não vou gastar tempo aqui, mas para quem gosta de estudar mais a fundo a palavra de Deus, esse nós aqui que o Paulo se refere aqui tem dado assim muita discussão entre os estudiosos, né? De quem é que ele está falando aqui? É nós, Paulo e os judeus, ou nós, Paulo e os cristãos? Tem havido muita discussão, inclusive algumas traduções da Bíblia já trouxeram na sua interpretação a palavra judeu, nós, judeus, né? Mas não há isso no texto original, tá bom, queridos? Se vocês pegarem a Bíblia Viva, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NVT, todas essas Bíblias elas já trazem já a expressão judeus, que não está no original, né? E, na verdade, queridos, eh, eu concordo, há um comentarista que diz, né, que aqui não há uma referência aos judeus, e aí ele lista uma série de razões pelas quais esse nós aqui não pode se referir aos judeus, mas sim aos cristãos. Mas eu não vou me ater a isso, porque é uma coisa mais técnica, né? E isso seria mais para uma sala de aula do que exatamente para um vídeo curto como é o nosso, tá bom? A questão aqui, o fato aqui, a gente não vai entrar se nós judeus, se nós cristãos, ainda que eu acredite que seja nós cristãos, né? A questão aqui não é essa. O que realmente importa para nós nesse texto é que Paulo diz que todos estão debaixo do pecado, porque nós já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Se é nós judeus ou nós cristãos, a gente não vai entrar nessa questão, ainda que, na minha opinião pessoal, né, para mim, Paulo está falando de cristãos. Mas isso não vai vir ao caso, não, tá bom? A questão é que ele diz que todos estão debaixo do pecado. E a gente já viu várias vezes que quando Paulo usa a expressão judeus e gentios, ele está falando da totalidade da humanidade. Ele está dizendo que todos, em todos os lugares, estão debaixo da ira de Deus, tá bom? Então não há exceção, todos estão debaixo do pecado. Queridos, é muito importante que a gente entenda isso, tá bom? O que Paulo está dizendo é que todo ser humano que nasceu nesse mundo depois de Adão e Eva, nasceu e nascerá debaixo do pecado. Todos nós estamos nessa situação. Nós já nascemos debaixo do pecado. Nós já nascemos governados pelo pecado. Isso é muito fácil da gente provar. É só você observar uma criança e você vai perceber, querido, as características do egoísmo que é inato à criança, né? Nós já nascemos nessa condição. É interessante você observar isso, querido, porque há pessoas que não conseguem entender esse ponto. Eu diria que esse é um dos pontos mais importantes se nós quisermos compreender a doutrina bíblica da salvação. É que todo ser humano que vem a esse mundo, ele já vem debaixo do pecado, ele já vem nessa situação.
Paulo diz: olha, eu fui concebido, eu fui gerado em iniquidade, em pecado, me concebeu a minha mãe. Então ele está descrevendo a situação do homem que vem ao mundo. Todo ser humano que vem a esse mundo, ele já nasce debaixo do domínio do pecado. Esse é um fato, querido, que nós não podemos negar. E é por isso que a gente diz, né? E se ensina que nós precisamos de Deus e que se Deus não der o primeiro passo em relação a nós, a nossa salvação, nós nunca buscaremos a Deus porque nós já estamos nessa condição de nascer em pecado, entendeu? Se eu já nasci governado pelo pecado, querido, eu não tenho escolha para fazer. A minha escolha vai ser sempre para o pecado. Existe um teólogo batista, né, que ele diz que o pecado ele governa a essência do ser humano e ele não se refere ao pecado exatamente como frutos. Se você quiser ter uma noção real, o pecado é como a árvore, né? E que ele dá frutos, na verdade. Quando você pensa na mentira, quando você pensa na imoralidade, quando você pensa, sei lá, na calúnia, em qualquer pecado que você pensa aí, esse pecado é apenas fruto dessa árvore que está no ser humano, eu estou usando aqui de maneira ilustrativa, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Nós já nascemos governados pelo pecado e toda a inclinação do nosso ser, ela se dá exatamente para o pecado. Isso acontece com todo ser humano. É por isso que Paulo vai dizer, não há ninguém bom, porque nós somos governados pelo pecado. O ser humano, tudo que ele faz é governado pelo pecado. E aí, esse teólogo batista diz que o pecado, a raiz do pecado é o egoísmo no ser humano, entendeu? Tudo que nós fazemos governados pelo egoísmo. Eu gosto de ilustrar isso, querido, porque às vezes as pessoas não conseguem entender isso da forma correta, né? Porque nós praticamos algumas atitudes boas, nós julgamos pessoas boas, né? Mas eu penso, querido, e eu tenho defendido isso, que até nas nossas melhores atitudes, nós ainda estamos sendo governados pelo egoísmo, pelo pecado. O próprio profeta Isaías diz que os nossos atos de justiça aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. É uma coisa que não serve para absolutamente nada. Aí eu vou ilustrar isso para que talvez facilite o teu entendimento. Vamos lá. Eu sempre conto a mesma história, a mesma ilustração. Imagine que você está vivendo um tempo bom na sua vida financeira, que está tudo indo de vento em popa, está tudo funcionando bem para você, tá com uma conta boa, um dinheiro bom na conta, entendeu? Tá tudo tranquilo, tá com a vida em paz, não tem dívida, tá tranquilo. E tem um amigo seu, muito amigo seu, que tá passando por um perrengue, tá apertado, entendeu? Tá com crise financeira, tá desempregado, tá com contas, tá com dificuldade de colocar comida em casa e tudo. E aí você olha para a situação do seu amigo e aí é que vem o engano do pecado, né? Aí nós pensamos assim, eu vou ajudar o meu amigo. E você faz isso com a melhor das intenções. Você vai lá, socorre o teu amigo, entendeu? Dá uma ajuda para ele e tudo. E você faz isso e você diz para você mesmo: olha, eu não quero nada em troca, tá bom? Eu quero fazer porque você é meu amigo e eu gosto de você, eu quero te ajudar. Eu sou uma pessoa boa, eu estou te ajudando, tá? Você fez isso. O tempo passou, as coisas mudaram. Agora o teu amigo está bem, está trabalhando, está bem empregado. Agora ele tem dinheiro sobrando, está vivendo tranquilo. E você que estava bem agora está na pior. Perdeu o emprego, a renda foi embora, você está endividado, está com dificuldade de colocar comida na mesa para os filhos. E o que você imagina quando está passando por isso? Você espera que o seu amigo te ajude. Só que o seu amigo esqueceu do que você fez por ele. E mesmo sabendo que você está na pior, ele não faz nada para te ajudar. Qual é o pensamento que vai vir ao teu coração? É isso mesmo, querido. Nós somos assim. Isso revela, de fato, que quando nós fizemos o que fizemos, nós não fizemos porque somos bons. Nós não fizemos porque o nosso coração é puro, nosso coração é generoso. Nós fizemos porque nós tínhamos intenções, segundas intenções, que naquele momento nós não conseguimos perceber, mas agora, na hora da crise, aquilo que estava oculto naquele momento agora vem à tona, entende?
nós nascemos e todo ser humano que já nasceu nesse mundo, que nascerá nesse mundo, ele já nasce debaixo do pecado, governado pelo pecado. Esse é o ensino da Bíblia. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês.